Amigos queridos, desejando-lhe a todos um bom dia, cheios de esperança, de alegria, para que nós possamos consolidar em nosso pensamento a fé. E hoje nós estamos encerrando este capítulo da fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer, que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas dos homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam, o que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado. Certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher as belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se opera milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagre. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Jesus, querido Mestre, aconchega-nos no seu coração, Senhor, para que nós possamos compreender a grandeza deste amor que fecunda em nós a fé divina, que move a nossa vontade, que nos aproxima de nossos irmãos, que nos faz um ser melhor. Mestre, olhai por todos aqueles que ainda vivem só da fé humana, olhando para o hoje, sem esquecer do amanhã, do ontem, e que tudo isso faz parte de nossa evolução. Amparai os que sofrem e envolvei aqueles que estão mergulhados nas suas aflições. Assim, Jesus, conscientes deste momento tão importante de nossa vida, nós te agradecemos pelo seu Evangelho, por seu exemplo,
por seu amor, que nutre os nossos pensamentos de esperança. Que assim seja. Amigos, todos nós precisamos compreender que no homem a fé é um sentimento inato que está conosco desde a nossa criação. E é a fé que vai crescendo, expandindo, mobilizando a nossa vontade de mudar, de buscar novas conquistas, novos conhecimentos. E essa fé é a consciência que nós temos dia a dia desse ser, das faculdades que nós possuímos, porque nós somos um espírito com atributos que se transformam em potências divinas. Quando Jesus nos disse, brilhe a vossa luz, Ele está nos convidando a perceber a força natural, divina, que está dentro de nós e que estão depositada no germe dessa intimidade que está latente no nosso espírito. E é preciso que a gente faça como a semente, buscando no conhecimento a luz que vai fazer com que ela germine. É preciso que a gente tenha vontade, vontade para aprender, vontade para estender as mãos, vontade para agasalhar e vontade para servir. E Jesus nos trouxe um roteiro de fé. Quando ele nos disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Sai do seu orgulho, irmão. Vamos ver que nós somos tão pequenos, mas somos capazes de evoluir. E ele continua: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é um versículo de Lucas, do capítulo 9, 23. O que é seguir Jesus? É estar com o pensamento ligado aos seus ensinamentos. É seguir aquilo que ele tem nos ensinado. E nós, para dizermos, eu gostaria de seguir Jesus, esse convite é para todo o tempo. E é muita gente que lamenta os seus fracassos, suas tristezas, suas desilusões em matéria de fé. E às vezes ele quer conquistar ou quer buscar aquilo que é da matéria, que não está na nossa programação. E o cristianismo, ele vai nos fortalecer em tudo que é divino, no conhecimento que o Cristo veio nos trazer. E nós vamos ver que Jesus, ele envia os seus intermediários, espíritos que têm nos auxiliado a caminhar. E todos nós que aqui nos encontramos, nós estamos desejosos de buscar no Evangelho de Jesus tudo aquilo que vai saciar os nossos anseios como espíritos. Se nós observarmos, nós ficamos buscando Jesus nos homens. E o Emmanuel nos traz isso de uma forma tão bela quando ele diz assim: aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da Igreja Reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes, porque eles são seres humanos como nós. Ainda trazem as suas dificuldades, mas ele continua a colar o médium espírita, abnegado e diligente, todavia distante da própria sublimação. Porque não basta sermos médiums, é preciso olhar para dentro de nós. Então nós vamos ver que o convite de Jesus, no entanto,
não nos traz dúvida nenhuma. E Jesus sabia perfeitamente quem éramos e o que somos. Espíritos encarnados ou desencarnados, mas que precisamos aprender a comunhar, a entrarmos em comunhão com Ele, porque ainda somos espíritos portadores de muitas cicatrizes, de aflições, de muitas dúvidas. Trazemos ainda muitos defeitos e muitas vezes não temos a fé que nós precisávamos ter. E é por isso que Jesus nos recomenda: se alguém quer vir após mim, segue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz são as lutas, são as dificuldades que cada dia nós temos que viver. E aí, se nós compreendermos que as lutas são regeneradoras, são meios para curar essas feridas, essas cicatrizes pretéritas, nós vamos ver que nós vamos encontrar com Jesus. E esse encontro nos trará imensa alegria, porque ele nos traz compreensão. Nós passamos a renunciar tudo aquilo que é bagatela da estrada que nós temos caminhada, para sentir em nós corajosamente que nós somos capazes de construir novos atos, distante daquele que ontem nós fizemos, que hoje nós temos a luz do conhecimento. E hoje nós estamos procurando o caminho que Jesus nos ensinou, vivenciando o modelo que ele veio nos trazer. Então, nós não podemos esquecer que há muita diferença entre o seguir o Cristo e seguir aos cristãos. Porque os cristãos são aqueles que estão em busca de Jesus. E Jesus é o modelo, o guia da humanidade. Nós precisamos auxiliar sempre para que a nossa fé se fortaleça e que nós tenhamos sempre uma confiança nessa essência divina. Por isso que a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades. Há satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais futuras. Emmanuel nos mostra que quando nós aprendemos a renunciar às esperanças do mundo, nós estaremos a caminho de Jesus, porque nós estaremos buscando as esperanças do Espírito. E todos nós precisamos alcançar este triunfo divino e mostrando ainda para todos nós que por que aquela época era tão forte os milagres, as curas. Eles não tinham o magnetismo que nós temos. E foi necessário que o magnetismo viesse primeiro do que a doutrina espírita. Porque quando nós compreendemos a força do magnetismo que está dentro de nós vamos ver que nós vamos colocar a nossa fé em ação. Por quê? Porque o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que nós nos curamos, porque é pela fé que nós modificamos nossos sentimentos. E o sentimento é uma energia que está ligado ao campo do meu pensamento. E o pensamento, ele é formado, constituído por uma energia eletromagnética. Atrai, repele. Então, a fé é humana e divina. Se todos encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisesse pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios. O que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Por isso, é preciso que a gente seja fiel
aquilo que Jesus nos ensinou. Termos fidelidade ao conhecimento da doutrina espírita, lembrando das bem-aventuranças. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Eu só serei consolados quando eu compreender a proposta divina da reencarnação, que é um meio de educar-me para que eu possa subir os degraus ascensionais do progresso e da evolução. Enquanto nós nos prendemos à questão humana, nós não estaremos alimentando e nem expandindo as potências divinas que estão dentro de nós. O pensamento, ele é criador, irmãos. E quando nós criamos uma fé sólida, racional, nós estamos expandindo esse sol divino, essa luz que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Porque somos um complexo de energias que precisamos impulsionar a vontade para que ela auxilie-nos a conduzir, a caminhar pela senda do Cristo. E para que a gente inicie esse trabalho, lembremos do ensinamento de Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quando fizermos isso, nós estaremos curando as nossas chagas enfermiças. Agradecemos muito aos espíritos amigos, a essa doutrina de luz que nos esclarece, pedindo nesta hora aos benfeitores amigos que em nome do Cristo trabalham, que eles possam nos aplicar o passe, essa transfusão de energias que precisa ser acoplada dentro do nosso estrutura mental. Senhor, que as bênçãos divinas do seu amor sustente os nossos pensamentos, alimentando-nos de fé, de confiança e de esperança. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem em medicamentos para todos nós. Leve, Jesus, aos que sofrem este amparo, aos familiares queridos a quem nesta hora nós os buscamos, que as suas bênçãos fortaleça sua vontade e o seu espírito, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos queridos. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, agasalhe todos os nossos amigos nas vibrações grandiosas deste Espírito Eurípides Barçanufo. Fiquemos com Deus, que assim seja.